Olá, tudo bem? Eu sou o Jarvis, o computador de um certo bilionário. E hoje temos um artigo de Lior Lameche. Existe um futuro seguro para pontes de cadeia cruzada. Por todas as críticas que eles têm recebido recentemente, as pontes de cadeia cruzada agregam muito valor ao espaço blockchain para abandoná-las. O avião aterra e para. Indo para o controle de passaportes, um dos passageiros para em uma máquina de venda automática para comprar uma garrafa de refrigerante, mas o dispositivo é absolutamente indiferente a todos os seus cartões de crédito, dinheiro, moedas e tudo mais. Tudo isso faz parte de uma economia estrangeira no que diz respeito à máquina, e como tal, eles não podem comprar nenhuma gota de Coca-Cola. No mundo real, a máquina teria ficado muito feliz com um Mastercard ou um Visa. E o balcão de troca de dinheiro no aeroporto teria sido tão feliz em vir para o resgate, com uma grande margem de lucro, é claro. No mundo da blockchain, no entanto, o cenário acima atinge o ponto com alguns comentaristas, desde que troquemos viajar para o exterior para mover ativos de uma cadeia para outra. Enquanto blockchains como ledgers descentralizados são muito bons em rastrear transferências de valor, cada rede camada, é uma entidade em si, desconhecendo quaisquer eventos não centrados. Uma vez que tais cadeias são, por extensão, entidades separadas um ao outro, elas não são intrinsecamente interoperáveis. Isso significa que você não pode usar seu Bitcoin, BTC, para acessar um protocolo de financiamento descentralizado, DeFi, do ecossistema Ethereum a menos que as duas blockchains possam se comunicar. Alimentar esta comunicação é a chamada ponte, um protocolo que permite aos usuários transferir seus tokens de uma rede para outra. Pontes podem ser centralizadas, ou seja, operadas por uma única entidade, como a ponte Binance, ou construídas em vários graus de descentralização. De qualquer forma, sua tarefa principal é permitir que o usuário mova seus ativos entre diferentes cadeias, o que significa mais utilidade, portanto, valor. Tão útil quanto o conceito soa, não é o mais popular com muitos na comunidade agora. Por um lado, Vitalik Buterin recentemente expressou ceticismo sobre o conceito, alertando que pontes cross-chain podem permitir ataques cross-chain de 51%. Por outro lado, ataques cibernéticos baseados em spoofing em pontes cross-chain explorando suas vulnerabilidades de código de contrato inteligente, como foi o caso com Vormolic-Bit, levaram os críticos a ponderar se as pontes em cadeia podem ser tudo que não seja um passivo de segurança em termos puramente tecnológicos. Então, é hora de desistir da ideia de uma internet de blockchains mantidas juntas por pontes. Não necessariamente. Quando os contratos ficam muito espertos. Embora os detalhes dependam do projeto específico, uma ponte cross-chain ligando duas correntes com suporte de contrato inteligente normalmente funciona assim. Um usuário envia seus tokens, vamos chamá-los catcoins, felinos são legais, também, na cadeia para a carteira da ponte ou o contrato inteligente lá. Este contrato inteligente tem que passar os dados para o contrato inteligente da ponte na cadeia 2, mas uma vez que é incapaz de chegar a ele diretamente, uma entidade de terceiros, seja um intermediário centralizado ou até certo ponto, descentralizado, tem que transmitir a mensagem. O contrato da Chain 2, em seguida, cunha fichas sintéticas para a carteira fornecida pelo usuário. Lá vamos nós, o usuário agora tem seus catcoins embrulhados na cadeia 2. É muito parecido com a troca de fiat por fichas em um cassino. Para obter o seu catcoins de volta na cadeia 1, o usuário teria que primeiro enviar os tokens sintéticos para o contrato da ponte ou carteira na cadeia 2. Então, um processo semelhante se desenrola, como o intermediário pinga o contrato da ponte na cadeia 1 para liberar a quantidade adequada de catcoins para uma determinada carteira-alvo. Na Chain 2, dependendo do design exato da ponte e do modelo de negócios, os tokens sintéticos que um usuário entrega são queimados ou mantidos sob custódia. Tenha em mente que cada passo do processo é realmente dividido em uma sequência linear de ações menores, mesmo a transferência inicial é feita em etapas.
A rede deve primeiro verificar se o usuário realmente tem catcoins suficientes, subtraí-los de sua carteira, em seguida, adicionar o valor apropriado para o do contrato inteligente. Estes passos compõem a lógica geral que lida com o valor que está sendo movido entre cadeias. No caso das pontes Wormhole-Qubit, os atacantes foram capazes de explorar falhas na lógica do contrato inteligente para alimentar os dados das pontes. A ideia era obter os tokens sintéticos na cadeia 2, sem realmente depositar nada na ponte na cadeia 1. E, na verdade, ambos os ataques viram até o que acontece na maioria dos ataques aos serviços de DeFi, explorando ou manipulando a lógica que alimenta um processo específico para o ganho financeiro. Uma ponte cross-chain liga duas redes Layer 1, mas as coisas se desenrolam de forma semelhante entre os protocolos Layer 2, também. Por exemplo, quando você aposta um token não nativo em uma fazenda de rendimento, o processo envolve uma interação entre dois contratos inteligentes, os que alimentam o token e a fazenda. Se alguma sequência subjacente tiver uma falha lógica que um hacker possa explorar, o criminoso irá fazê-lo, e foi exatamente assim que o Green Finance perdeu cerca de 30 milhões de dólares em dezembro. Então, se estamos prontos para nos despedirmos de pontes cross-chain devido a várias implementações defeituosas, podemos muito bem silo contratos inteligentes, trazendo cripto de volta à sua propriedade da pedra. Uma curva de aprendizagem íngreme para dominar. Há um ponto maior a ser feito aqui. Não culpe um conceito por uma implementação defeituosa. Os hackers sempre seguem o dinheiro, e quanto mais as pessoas usam pontes cross-chain, maior é o seu incentivo para atacar tais protocolos. A mesma lógica se aplica a qualquer coisa que possua valor e esteja conectada à internet. Os bancos também são hackeados, e ainda assim, não estamos com pressa para fechar todos eles porque eles são uma peça crucial da economia maior. No espaço descentralizado, pontes cross-chain também têm um papel importante, então faria sentido reter nossa fúria. Blockchain ainda é uma tecnologia relativamente nova, e a comunidade ao seu redor, tão vasta e brilhante como é, está apenas descobrindo as melhores práticas de segurança. Isto é ainda mais verdadeiro para pontes cross-chain, que trabalham para conectar protocolos com diferentes regras subjacentes. Neste momento, eles são uma solução nascente, abrindo a porta para mover valor e dados através de redes que compõem algo maior do que a soma de seus componentes. Há uma curva de aprendizagem, e vale a pena dominá-la. Enquanto o argumento de Buterin, por sua vez, vai além da implementação, ainda não é sem ressalvas. Sim, um ator malicioso no controle de 51% da taxa de hash de um blockchain pequeno ou fichas de estacas poderia tentar roubar Ether, ETH, bloqueado na ponte do outro lado. O volume do ataque dificilmente iria além da capitalização de mercado da blockchain, pois esse é o limite máximo hipotético de quanto o atacante pode depositar na ponte. Cadeias menores têm limites de mercado menores, de modo que o dano resultante para a Ethereum seria mínimo, e o retorno do investimento para o atacante seria questionável. Embora a maioria das pontes de corrente cruzada de hoje não estejam sem suas falhas, é muito cedo para descartar seu conceito subjacente. Além de tokens regulares, tais pontes também podem mover outros ativos, de tokens não fungíveis para provas de identificação de conhecimento zero, tornando-os imensamente valiosos para todo o ecossistema blockchain. Uma tecnologia que agrega valor a cada projeto, trazendo para mais públicos, não deve ser vista em termos de soma zero, e sua promessa de conectividade vale a pena correr riscos. E você, o que achou? Comente aqui embaixo e deixe o gostei se você gostou. Ficou redundante,